Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Santos e este é o canal Segredos do Tarô. Bom, aula de baralho cigano, esse é o vídeo de hoje, tá? E nós vamos falar, o tema dessa aula são cartas temas, tá? Isso mesmo, dentro do baralho cigano, nós temos algumas cartas temas que servem para marcar algum assunto, um assunto específico dentro da leitura. Então vai ser muito importante você entender bem isso, porque lá na frente, quando você for estudar métodos de tiragem como o bloco de 9, né, e até mesmo como a mesa real, vai ser muito importante você saber dessas cartas temas, tá? Então a gente vai ver a princípio algumas cartas, né, que o tema são pessoas. Então, a carta da mulher, né, ela pode estar falando da própria consulente e em algumas situações ela pode estar falando de alguma mulher aí de importância na vida da consulente ou do consulente, tá bom? Então, essa é a carta da mulher. Foram feitas algumas perguntas a respeito das cartas neutras, né? O que vai trazer o detalhamento, o que vai falar a respeito ou de você sendo mulher, fazendo uma leitura para você, ou a sua consulente. O que vai falar dessa mulher é a carta que tiver ao lado, tá? Por exemplo, tô jogando para uma consulente, então vou dar um exemplo aqui. Saiu a carta da mulher, eu tiro mais uma. Por quê? Porque essa segunda carta aqui, ela vai descrever, né? Então pode falar o seguinte aqui, olha, que a minha consulente, ela está em busca de soluções, de oportunidades, porque é disso que fala a carta da chave, tá? Isso é um exemplo, tá bom? Ou, por exemplo, Bianca, vou conseguir aí arrumar um namorado, né? Arrumar uma paquera? Aqui tá falando o quê? A sua consulente namorando, né? Tendo um romance, porque a carta das flores fala de romance. Enfim, então o que vai trazer aí descrição, o que vai falar aí do que essa pessoa está sentindo, seja você, seja sua consulente ou alguma mulher de importância na vida de quem está se consultando com você, é a carta que vai vir ao lado, tá bom? Então, essa carta, ela marca uma pessoa, ela traz uma pessoa. E o que vai falar como essa pessoa, o que ela está pensando, são as cartas em volta, tá? Se vier aí como um conselho, é só você pensar, né, na energia feminina, no polo feminino. Não estamos falando de sexo, estamos falando da energia feminina, que é uma energia maternal, acolhedora, intuitiva, né? É tudo isso que vem aí com a energia, com o estereótipo feminino. Bom, a mesma coisa a carta do homem, tá? Ele vai marcar uma pessoa na tua leitura, tá? Então, dependendo do método, vai aparecer aí dizendo que é o próprio consulente, se você estiver consultando por um homem, ou o marido da tua consulente, o irmão dela, o primo dela, né, um filho dela, tá? Então aqui, dependendo da idade, né, da consulente, dá para ser o filho dela. E aí falando de energia, né, trazendo essa carta para um outro contexto, tira essa carta de conselho para mim. Bom, vamos pensar aí na energia masculina, né? Que é uma energia de mais racionalidade, né? É uma energia de impulso. Assim como a energia feminina é uma energia mais receptiva, então essa carta pode estar dizendo assim para mim: olha, Bianca, esteja mais receptiva, né? Esteja mais aberta aí ao que o universo está trazendo para você, esteja mais receptiva a novas ideias. E aí, de repente, eu tiro até mais uma carta para me trazer, né? Me clarear melhor essa leitura. Então, se eu tiro essa carta como conselho para mim, pode estar falando para eu
dependendo do que se for um conselho, pode estar falando para eu ser mais impulsiva, né? De eu ser mais racional, porque a energia masculina é uma energia mais racional. Olha, Bianca, seja mais racional, né? Tenha um espírito mais de liderança, né? Tenha uma energia mais de avanço, né? Então é isso, né? Só para trazer esse contexto para você analisar. Ou numa leitura também pode se tratar do meu marido, do meu pai, né? Somente dependendo da situação em que você esteja vivendo, né? Que de repente tem alguém com problema de saúde, ou tem alguma situação aí de algum homem muito próximo a você, né? Que tá aí mexendo com você. Então, tira mais uma carta para trazer o contexto desse homem, tá bom? Mas essas duas cartas temas é a mulher e o homem, a tua consulente e o marido dela, ou o teu consulente e a esposa dele, entendeu bem? Qualquer dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Aqui também são cartas temas, né? Aqui pode mostrar o filho ou a filha, aqui não coloca o gênero, tá? Porque fala que é a carta da criança, então não coloca gênero. Então pode ser a filha, o filho do teu consulente, o neto ou a neta do teu consulente. Aí você tem que perguntar, né, para o consulente se ele tem filhos. De repente é um afilhado, uma afilhada, um sobrinho que ela tem um contato, que ela tem muito carinho, entendeu? Isso aqui também é uma carta tema, tá? Aqui também fala de uma pessoa, não é uma carta tema, mas ela pode entrar como um rapaz jovem, né? Um rapaz novo, tá bom? Então ela entra não como carta tema, mas em algumas leituras, vem novo amor, esse aqui é um rapaz chegando na vida da pessoa, principalmente se a consulente for mulher, tá? Nos casos de triângulo amoroso, a carta da raposa, ela pode, tá, ser uma carta tema aqui falando da rival. Esta carta também, tá? Pode ser duas cartas que marcam alguém nessa jogada. Vamos mostrar também outras cartas temas que elas mais para frente serão relembradas porque elas são usadas em alguns jogos, tá? Em alguns métodos de tiragem. Essa é a carta do jardim. Gente, um jardim, uma praça, antigamente onde era onde as pessoas se encontravam, né? Levavam os filhos, iam os casais, iam os amigos, sentavam para conversar. Então essa é uma carta tema para a vida social. Quando essa carta aparece ou quando você utiliza ela como tema, e eu vou ensinar como fazer isso mais para frente, é uma carta que determina a vida social, encontros, tá bom? Carta dos livros. Gente, tá muito claro. Essa é uma carta que marca o quê? Que é tema do quê? De estudos. Né? Tudo ligado a conhecimento. Eu também marco essa carta como carta relacionada a documentos, documentações também, papelada, né? Um inventário, tá? Pode estar relacionado a uma faculdade, a uma escola, tá? Não no sentido físico, mas no sentido de estudos, tá bom? Carta da casa, né? Outra coisa que eu não preciso nem falar, essa aqui é a casa do consulente. Essa carta também é tema de questões familiares, tá? Tá falando também da família do consulente. Aqui, gente, é assim, é um clássico, tá? Relacionado à saúde, tá? Essa carta é a carta tema quando eu quero ler qualquer coisa relacionada à saúde numa mesa real. A primeira carta que eu procuro é essa daqui. E aí eu leio, né? Eu faço as conexões dela em volta. Então essa é uma carta que a carta tema dela é a saúde. Então você precisa aí saber quais são as cartas temas de outras jogadas para você poder identificar elas na leitura, tá? E são cartas que vocês podem também trazer esse contexto na hora, deixa eu voltar aqui, na hora de interpretar, porque se essa é uma carta tema de saúde, ela também vai falar de saúde, ela vai falar da casa do consulente, né?
Aqui é a carta que para mim está relacionada a pequenos documentos, tá? Por exemplo, documentos que chegam pelo correio, por exemplo, uma multa de trânsito, né? Ou a notícias. Então, essa é uma carta tema disso. Bianca, mas eu posso trazer outros conceitos, outras visões dentro dessa carta? Lógico que pode, né? Se eu pergunto assim, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu sou autônoma, eu trabalho com uma loja, ou eu trabalho em casa por conta própria, eu sou vendedora, e eu pergunto para o baralho, peço um conselho, né? O que eu devo fazer assim para desenvolver melhor meu trabalho, para ganhar mais dinheiro? Isso é essa carta, eu posso interpretar que ela está falando assim para mim, notifique-se, né? Faça propaganda, né? Fale de você, né? Fala do seu trabalho, né? É uma carta de se comunicar, é uma carta que na época, gente, vocês precisam entender que essa era a melhor forma de você falar para as pessoas, né? De você falar com as pessoas, né? Era pelas cartas. Então, trazendo esse contexto, gente, é eu fazer uma propaganda, né? Pagar aí uma pequena propaganda aí no Facebook, né? Divulgar o meu trabalho. Olha, Bianca, as cartas vão estar falando para mim, para você ter crescimento no seu trabalho, divulgue mais o seu trabalho, divulgue-se. Entendeu? Então, é esse exercício que eu quero que você faça. Senta, olha para a carta, sabe? Volta nesse tempo, como é que as pessoas se comunicavam, avisavam as coisas, contavam, né? Olha, aqui tá acontecendo isso, através das cartas. Isso aqui pode ser uma rede social, né? Isso aqui pode ser um WhatsApp, um e-mail, entendeu? Outra carta tema é a carta dos peixes. A carta dos peixes está ligada à prosperidade, à abundância. Então, tudo relacionado a dinheiro, a financeiro, é a carta do peixe, né, que sai como tema nesse assunto, tá? Sobre dinheiro. Aqui não tem muito o que dizer, né, gente? Tá na cara. Aqui tá ligado ao emocional, ao coração da pessoa, do consulente, né? A vida amorosa. É uma carta tema disso. Aqui é um casamento, né? Ou é um compromisso, é uma sociedade, né? Porque um casamento é isso, gente. Então aqui não tem uma conotação só de relacionamento amoroso, afetivo. Aqui pode ser uma sociedade. É onde eu falo, depende do contexto. Você está falando o quê? De trabalho? Cair essa carta, isso aqui pode ser uma parceria, pode ser uma sociedade, um compromisso, entendeu? Então é carta tema. Aqui é a carta que fala de trabalho, tá? De emprego. Por quê? Porque emprego é algo que traz uma certa estabilidade, né? De ganho, de dinheiro, né? Então, essa carta é uma carta tema para trabalho. E aqui, muitos usam essa carta como uma carta também ligada a questões judiciais, tá? Questões aí que tá na justiça, tá bom? Gente, eu quero trazer outra informação para vocês, tá? É o seguinte, Bianca, eu quero seguir nesse ramo, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso, ou eu quero essa profissão, eu tenho um trabalho, mas eu quero levar em paralelo essa profissão de cartomante. Eu quero deixar bem claro para vocês, gente, o cartomante, ele vai ver todo tipo de assunto, tá? Ele vai ver todo tipo de situação. Então, o bom cartomante é aquele que não tem preconceito, é aquele que não vai julgar, não vai questionar o seu consulente, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque essa carta, ela marca, né, uma pessoa do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino. Mas, se você vai atender, né, uma pessoa que ela é homossexual, tá? Então, você precisa ver bem, né? Você precisa ver bem. Você pode estar utilizando essa carta, tá?
como aí você tem que criar esse tema como uma mulher de importância na vida do teu consulente. Você pode utilizar essa carta como seu consulente e você pode usar, cadê a carta do cavaleiro? E você pode usar para marcar o teu jogo, para ter como tema essa carta como a carta do companheiro ou da pessoa no qual esse teu consulente está interessado. Não, namorado, enfim, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque numa mesa de jogo você vai atender todo tipo de situação, todo tipo de... Gente, na mesa de uma cartomante, as pessoas falam, as pessoas contam o que ela não conta para ninguém, o que ela não tem coragem de contar para a mãe, para o pai, para o marido, para a irmã. Ela vai contar para você, ela vai falar para você. E o seu trabalho é acolher essa pessoa, ouvir. Todo bom cartomante é um bom ouvinte, entendeu? E você não pode, não deve fazer pré-julgamentos. Não faça cara de assustado, assustada, tá? Receba toda a informação que o seu consulente quer te trazer de maneira, tudo bem, tá? Por quê? Porque o que eu volto a dizer, você vai ouvir todo tipo de assunto, todo tipo de história, tá? Todo tipo de estilo de vida que às vezes não é igual ao seu estilo de vida, que talvez não venha de encontro com a sua forma de pensar. Mas esse é o momento de você colocar a sua opinião de lado e ser neutra e ouvir a questão do teu consulente, né? Fazer uma escuta de qualidade, ouvir tudo que aquela pessoa tem para dizer, porque muitas vezes o consulente ele te procura porque ele quer desabafar, ela quer desabafar. Vai fazer a leitura? Vai, mas ela quer falar, ele quer falar. Então, na nossa mesa de jogo, nós vamos ter mulheres que são agredidas em casa, pessoas que sofreram abuso, pessoas que são homossexuais e a família não sabe, ninguém sabe. Entendeu? Todo tipo de assunto extremamente delicado, extremamente pessoal. Então você tem que assegurar o seu cliente primeiro. Discrição. Não saia contando para as pessoas, tá? Como foi a leitura ou qual foi o conteúdo da leitura. Segundo, não julgue, tá? Você é taróloga. Ponto. Você é cartomante. Ponto. Não julgue. Não faça cara de absurdo. Não julgue, não questione a pessoa, não aponte a pessoa. Porque muitas vezes a única pessoa que esse consulente vai confiar em se abrir e falar é com você. Às vezes o mundo não sabe daquilo, você vai ser a única pessoa a saber. E você tem dentro da sua profissão que acolher todo tipo de assunto, todo tipo de questão, sem fazer julgamento, sem apontar o dedo, sem questionar, sem criticar, entendeu? Eu ouvi hoje de um tarólogo que assim eu admiro muito. Quem é um bom ser humano é um bom tarólogo, é um bom cartomante. Um bom tarólogo e um bom cartomante é aquele que sabe amar. Então, o seu trabalho é acolher. Você vai deixar a pessoa falar, você vai deixar a pessoa se abrir se assim ela quiser. Você vai deixar a pessoa desabafar e você vai fazer a leitura para essa pessoa, tá? Sem cara de surpresa, de chocada. Entendeu? Você vai fazer o atendimento que essa pessoa precisa,